tá? Hoje eu tô aqui pra trazer alguns questionamentos, pra fazer a gente pensar na nossa vida, você na sua, eu na minha, que eu também tô sempre pensando, sempre tendo um monte de coisa pra mudar, pra transformar. E aí, vamos juntos. E a pergunta que eu trago de hoje é: do que você tá correndo na sua vida? Ou pra onde você tá correndo? Você já parou pra pensar nisso? E essa pergunta surgiu de alguns momentos em que eu me vi, por exemplo, no meu local de trabalho, observando as pessoas e vendo que elas sempre estavam ansiando pelo final de semana. Ai, não vejo a hora que a sexta-feira chegue. Ai, não vejo a hora que o feriado chegue. Ai, não vejo a hora que as férias cheguem. E a gente vive desse jeito. Eu também já vivi dessa forma. E ainda vivo de vez em quando. E aí eu reflito muito sobre isso. Mas você parou pra pensar que quanto mais a gente anseia que o tempo passe rápido, a gente tá ansiando para que a vida passe rápido? Porque o que é chegar logo no final de semana? O que é chegar logo nas férias? É o tempo diminuindo, o seu tempo de vida diminuindo. Automaticamente a gente vai chegar mais rápido ao nosso último dia de vida. Então, de certa forma, a gente tá querendo que a vida termine. Porque o que tá acontecendo, o que acontece antes do final de semana, antes do feriado, antes das férias, isso se chama vida. Não é nada mais do que vida. O tempo é vida. Que a gente não quer viver, que a gente não quer passar. E aí isso pode trazer um monte de questionamentos pra gente. Por que eu tô vivendo dessa forma? O que é tão incômodo pra mim no meu trabalho? Será que dá pra mudar? O que eu posso fazer pra modificar, para o meu trabalho ficar mais agradável? Eu sei que a maioria dos trabalhos não são muito legais, mas a gente tem oportunidade de fazer alguma coisa pra melhorar. Será que não tem? Porque às vezes a gente só reclama e não olha o que eu posso fazer pra modificar. Eu sei que tem gente que vai falar assim: não, olha, no meu trabalho não tem o que eu faça, não tem o que mudar. Então você não pode mudar de trabalho? Busque outra coisa, busque outras oportunidades, porque a gente precisa começar a viver e viver bem com o que a gente tem. E a gente tem que parar de ficar pensando que a culpa sempre é de alguém. É meu trabalho que é muito ruim, é minha família que é muito difícil, é meu relacionamento que é muito complicado, é o governo que não me ajuda, é o clima que me faz mal. Essas coisas externas, elas vão sempre estar na nossa vida, sempre. Não importa onde você vá, não importa o que você faça, não importa se você ganhar na loteria, sempre vão ter coisas exteriores que vão afetar a gente. E aí a gente escolhe como que elas nos afetam, ou como a gente lida com esses efeitos na nossa vida, sabe? A gente vive muito inconsciente, a gente só vai vivendo essa rotina louca e reclamando e querendo sempre o final de semana, sempre a próxima folga, sempre o próximo momento de ficar em paz. E muitas vezes quando a gente tem esses momentos de paz, a gente não descansa, a gente não para, a gente não faz algo prazeroso, a gente só arranja outras coisas dificultosas pra fazer. E aí a gente fica nesse ciclo de eu não aguento mais isso, eu quero que isso termine logo. O que tá terminando logo, gente, é a nossa vida. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui, enfatizar, pra você lembrar sempre disso. Sabe quando nasce uma criança na família, ou quando você tem um filho, e de repente é um bebê, daqui a pouco já é uma criança grande, você fala: meu Deus, como o tempo passou rápido, tempo, vai devagar, as pessoas falam. Isso também com o animalzinho, né? Você pega um filhotinho tão bonitinho, tão pequenininho, daqui a pouco ele já é um adulto, e você fala: gente, eu nem vi crescer. E aí, nesses momentos, a gente não quer que o tempo passe rápido, mas em outros a gente quer. Aí eu fico pensando assim, a vida deve olhar pra gente e falar assim: ué, mas você decide, você quer que passe rápido ou não quer? Porque não tem como a vida passar rápido pra isso e não passar rápido pra aquilo, sabe? Ela vai passar rápido. E é até comprovado cientificamente de que o tempo tá indo mais rápido mesmo, né? A sensação que a gente tem da hora no relógio, ela é mais rápida do que anteriormente. E tá tudo indo mais rápido, a tecnologia avançando, vai dando essa sensação de rapidez e de tudo muito rápido. A gente já não tem mais paciência para coisas muito longas, pra, né, ficar muito tempo parado numa coisa só. E aí a gente vai vivendo essa vida, essa correria, essa vida cheia de ansiedade, de urgência. Pra quê? Sabe? Pra onde que você vai? Às vezes a gente passa uma vida inteira num trabalho, a gente entra num tipo de trabalho pensando na aposentadoria. Porque aí lá na aposentadoria eu vou viver, que é o que muita gente fala, né? Só que você já parou pra pensar que quando você chegar lá, muita coisa vai ter mudado, você vai ter mudado, a situação vai ter mudado, o momento histórico vai ter mudado, e pode ser que você não queira mais tanto que você queria,
Por exemplo, quando eu me aposentar, eu vou poder viajar. Quando eu me aposentar, eu vou poder fazer aquele hobby que eu queria fazer. Quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo para minha família. Aí você se aposenta, às vezes você não tem mais motivação para fazer as coisas, a saúde não tá lá tão boa, as pessoas ao redor com quem você ia passar mais tempo se mudaram, fizeram outras coisas e tudo mudou. E aí você chega lá e você não faz nada do que você tinha falado que você ia fazer. Até porque, se você passou uma vida inteira postergando algo, será que lá, na terceira idade, você vai fazer aquilo que você não fez uma vida inteira? Infelizmente, eu acredito que não. Isso é só uma mentira que a gente vai contando pra gente, que a felicidade ela tá sempre depois, ela tá sempre no futuro, ela tá sempre no momento que não existe, porque o futuro não existe, né? Só o agora que existe de verdade. Então a gente vai jogando pra frente pra que nunca chega perto da gente, nunca a gente vai acessar. Que tal a gente começar a fazer isso agora? Que tal a gente não viver só no final de semana? Que tal a gente, se você trabalha 5 dias por semana, que tal você fazer algo para que a sua vida seja interessante esses 5 dias também? Se você trabalha 6, esses 6 dias também. E eu sei que muitos trabalhos são muito pesados, gente, e não tô negando esse fato de que trabalhar, de que a rotina do CLT é muito pesada. A rotina no funcionalismo público também não é fácil, dependendo do funcionalismo público. Em nenhum setor, gente. A gente sempre olha, acha que o do outro é mais fácil, mas todos os lugares vão ter as suas próprias complicações. Mas o que eu posso fazer pra melhorar a minha vida? Porque só eu que posso, gente. Não fica esperando alguém que vai fazer isso pra você, não. Porque só você que vai poder. Só você que tem o olhar pra falar o que eu posso modificar ou não. Porque simplesmente olhar e falar, não tem o que eu faça e ficar nessa, você vai continuar do mesmo jeito pra sempre. Você sempre tem algo que você possa fazer. E às vezes esse algo requer mudanças muito grandes. E aí é isso que às vezes você não quer, né? Porque mudar dá trabalho, cansa, exige esforço, exige coragem. Pode não sair exatamente como a gente desejava. Então tem uma série de fatores, mas aí cabe a você. Porque assim, aceitação não é você simplesmente se manter no mesmo lugar, odiando aquele lugar, irritado, até ficando doente. Isso não é aceitação. Aceitação é quando você permanece no mesmo lugar e fica ok com aquilo. E você fica bem. Isso é aceitação. Outra coisa, você ficar no lugar que você não gosta só reclamando, não é aceitação. Você não tá aceitando aquilo. Então pergunta pra si mesmo, o que te mantém nesse lugar? Por que você não consegue se mover pra modificar nem um pouquinho que seja? Qual é o medo? Qual é o receio? Coloca aqui nos comentários, qual é o seu receio de modificar o que tá te fazendo mal? Já pensou? Já parou pra pensar nisso? E coloca aqui nos comentários também, pra onde você corre? Pra onde você tá indo? Ou do que você corre quando você tá querendo logo o final de semana, logo as férias, logo... Não tô falando que a gente não pode querer esses momentos, todo mundo quer, né? É agradável. Só que a gente quer demais, a gente não quer viver a nossa semana, vamos dizer assim, sabe? É disso que eu tô falando quando é muito exagerado, quando você odeia aquilo, quando aquilo é uma tortura pra você. É disso que eu tô falando. Por que aquilo é uma tortura pra você? Porque se você se mantém num lugar que te tortura, aí você pode falar assim, porque eu tenho uma família pra sustentar, porque eu tenho alguém pra sustentar, ou porque eu tenho que me sustentar. Mas não tem como, sempre vai ter como não ser uma tortura absurdo. O trabalho é pesado, o trabalho cansa, não é disso que eu tô falando, né? Não tô aqui querendo criar a ideia de que a gente vai conseguir o trabalho dos sonhos e que tudo vai ser perfeito. Mas existem formas da gente conseguir viver trabalhando, viver de fato, entende? Viver e querer estar ali de forma mais agradável. Enquanto a gente não faz nada, a gente vai continuando tendo o mesmo que a gente tem. Só muda se a gente realmente quer mudar e se a gente acreditar que é possível mudar. Então é muito de nós, gente. É aquela coisa mesmo de depender da gente. Não ficar esperando de alguém, esperando de fora, esperando que vai acontecer alguma coisa que vai trazer essa modificação para sua vida. Todos aqueles que modificaram de verdade a própria vida tiveram que se mover muito, passaram por muitas dificuldades. É só você procurar, procure histórias inspiradoras.
de pessoas que venceram na vida, de pessoas que começaram de baixo e transformaram, de pessoas que se curaram de doenças, pessoas que viveram coisas assim que a gente olha e fala, gente, como é possível que essa pessoa conseguiu passar por isso, sabe? Essas são histórias muito inspiradoras e eu acredito muito que nos ajudaria no nosso dia a dia. Quando você não vê esperança, quando você não vê pra onde ir, quando você não vê o que fazer na sua vida, procure histórias inspiradoras. Eu acho que elas ajudam de verdade. E tenta pensar pra onde você tá correndo. E depois, lá no final, sei lá, você já parou pra pensar que o seu último dia, você não vai saber quando vai ser. A gente tem uma ilusão de que a gente vai viver muito, né? Eu não sei porquê, de alguma forma a gente tem essa ilusão, mas ninguém sabe qual é o seu último dia. A gente não sabe até onde a gente vai viver. Então pode ser logo, pode demorar muito, muito, muito. Que tal a gente viver enquanto isso? Não esperar algo acontecer pra gente viver, né? Não esperar só esses momentos, entre aspas, de tranquilidade, esses momentos livres pra viver. É esse o convite que eu faço pra você, pra viver, pra começar a viver agora. E pra não ansiar tanto os momentos de férias, não ansiar tanto os feriados, as folgas, apenas. Esses momentos são maravilhosos e eu quero também. Mas eu quero também viver entre esse período, porque a vida é o que acontece entre um feriado e outro, entre um final de semana e outro, entre férias e outras, entendeu? Essa é a vida, e é do que a gente tá correndo. A gente tá correndo da vida, a gente tá correndo de viver o agora. Se você pegar na sua memória, lembrar da sua adolescência, parece que foi ontem. Parece que foi outro dia que você tava lá com seus amigos, conversando, rindo, não sei o quê. Agora, pum, já é um adulto que tem que se virar, que tem que fazer suas próprias coisas. Ou mesmo quando você era criança, parece que foi outro dia que você era criança. E a vida é assim, é um estalar de dedos. Daqui a pouco já passou. E a gente fica se questionando, nossa, por que o tempo tá passando tão rápido? A gente tá fazendo a vida passar rápido e a gente quer que a vida passe rápido. Entende? Olha que contradição, a gente fica o tempo todo querendo que tudo seja rápido, aí quando a gente se dá conta que tá tudo sendo rápido, a gente fala, não, mas tá indo muito rápido, eu não queria que fosse tão rápido. A gente precisa ter consciência dessas coisas, sabe? Pra fazer a nossa vida ficar um pouco melhor, e eu acredito que tem como a gente melhorar a nossa vida. Então é essa a reflexão de hoje, sobre a nossa vida, sobre pra onde a gente tá correndo, do que a gente tá correndo, e aí é um convite pra gente parar um pouco de correr, dar uma desacelerada, descobrir o que você gosta, ter um pouco mais de prazer na vida, prazeres que façam bem, é claro. E aí eu acho que pode ajudar a gente a se acalmar e não ter tanta essa urgência, que passe logo, que chegue logo, sabe? Eu também tô fazendo esse trabalho interno, aí é um trabalho bem profundo, que eu acredito, mas eu acredito que vale a pena. Então, se você gostou do vídeo, curta por favor, deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre isso. Se inscreva no canal e eu te encontro no próximo para mais reflexões como essa. Muito obrigada, vejo vocês.